Meu povo, muito bom dia de novo, porque eu já tinha gravado isso, deu problema no iRig, o iRig já era, já comprei outro, amanhã chega em Barcelona. Enfim, muito obrigado para quem deixou o like aqui no vídeo que teve que ser excluído, mesmo sem ter escutado absolutamente nada. Agora vocês vão escutar, além de mim, um cara batendo uma claquete ali do lado, muito possivelmente um tanto de gente conversando sem ter o que fazer, e também o pessoal testando o som do estádio. Seguinte, informações, análise e dicas para Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, para Real Madrid e Bayern de Munique. Começando com o jogo daqui, eu achava que o Paris Saint-Germain ganharia os dois jogos, tá? O Dortmund pegou o PSG no jogo de ida. O Dortmund é um time muito irregular esta temporada, tanto que é o quinto colocado da Bundesliga. Tem o mesmo número de pontos conquistados em casa e fora de casa na Bundesliga dessa temporada. Tem 60 pontos, 30 em casa, 30 fora. Ou seja, é um time que dentro de casa e fora de casa tem um desempenho parecido, que não é aquele time que do lado da muralha amarela, do seu estádio, é uma barreira intransponível e fora. Não é isso. É um time de desempenho parecido. Na Liga dos Campeões, fora de casa, veio aqui em Paris e perdeu 2-0 na fase de grupos, depois ganhou de Newcastle e Milan, depois empatou com o PSV e perdeu pro Atlético de Madrid. 2 vitórias, 2 derrotas e um empate fora de casa, também um aproveitamento bem mediano. Em alguns jogos grandes foi bem, por exemplo, contra o Bayern de Munique, contra o próprio Paris Saint-Germain, contra o Atlético de Madrid na volta, contra o Leverkusen não perdeu, mas contra o top 4 da Bundesliga, G4 da Bundesliga, só ganhou um jogo. Fez 5 pontos de 24 possíveis. Fez 3 pontos contra o Bayern, 2 contra o Leverkusen, não fez ponto nenhum contra o Stuttgart, não fez ponto nenhum contra o Leipzig. É um time muito irregular o Borussia Dortmund, né? Eu acho que pegou o PSG no jogo de ida porque conseguiu anular a marcação-pressão do Paris Saint-Germain, conseguiu vencer a marcação do Paris Saint-Germain, que eu acho que teve medo o Paris Saint-Germain. Não marcou com tanto ímpeto como marcou o Barcelona, acho que o Paris Saint-Germain tinha um receio de bolas nas costas, que foi o que aconteceu, né, no gol do Füllkrug, e por isso não marcou tão forte pressão. O Mbappé, sem a bola, tinha uma missão que era fechar os passes do Schlotterbeck, não fez isso bem. O Schlotterbeck, em um lance, conseguiu uma bola excelente para o Füllkrug, e ali o Dortmund fez 1-0. Acho que marcar pressão é a chave do Paris Saint-Germain, porque o Dortmund, se a gente for ver, é um time que tem a bola longa como seu principal ponto, é um dos melhores times da Europa que faz isso. E se o Paris Saint-Germain marca bem pressão, pode tentar tirar esse passe, fazer com que a bola bata, volta e aí ter bastante volume de jogo. Agora, se marcar mais ou menos, o Dortmund pode sair jogando e a partir daí vencer a primeira linha de marcação, como foi no jogo de ida. Acho que aqui o Paris Saint-Germain vai ter mais fome para marcar a pressão. Vou pegar aqui algumas coisas para passar com vocês. Por exemplo, na temporada, o Dortmund é o pior ataque dessa semifinal de Liga dos Campeões. Tem 87 gols, o Paris Saint-Germain tem 117. O PSG fez 30 gols a mais do que o Borussia Dortmund nessa temporada. O Mbappé tem 43. Se a gente for pegar os principais artilheiros do Dortmund, o Füllkrug tem 15, tem 14 gols o Malen, depois é Julian Brandt com 9, se não estou enganado. Então os 3 principais artilheiros têm 29 mais 9, 38. E depois é o Marco Reus com 8. Então se a gente pegar os 4 principais goleadores do Borussia Dortmund, tem 46 gols. Só um principal do PSG tem 43. Tem um poder de fogo para o Paris Saint-Germain que o Borussia Dortmund não tem. Mas se a gente for olhar algumas estatísticas defensivas dessa temporada da Liga dos Campeões, o Dortmund domina. É o time que é o campeão de interceptações e de desarmes nessa Liga dos Campeões. O Hummels e o Schlotterbeck dominam também essas 2 estatísticas. E ainda teve 5 partidas que não tomou gols na Liga dos Campeões dessa temporada. A defesa vem funcionando e funcionou contra o PSG. Isso é um trunfo. Por outro lado, se o Paris Saint-Germain tem todo esse poder de fogo, por outro lado tem esse trunfo Borussia Dortmund, que, por exemplo, é só o 20º time da Liga dos Campeões em acerto de passes. Por quê? E olha que é o 20º de 32, né? Porque não é um time de bola curta, de sair tocando e tal, então força mais passes e erra mais passes. E é só o 16º em posse de bola. Tá do meio de tabela para baixo em acerto de passes e em posse de bola tá no meio da tabela, tem 16º de 32, tem uma média de posse de bola de 48%. Esse é o cenário que o Dortmund vai encontrar aqui hoje. Menos posse de bola, mais bolas longas, então o Dortmund pode se sentir razoavelmente mais confiante ou pelo menos mais confortável com o tipo de jogo que deve se oferecer para ele aqui hoje.
muito tempo sem a bola longa, Paris Saint-Germain marcando pressão. Não acho que o Dortmund se sentirá tão desconfortável. Vamos ver se o Paris Saint-Germain, por outro lado, que gosta de ter a bola e terá a bola, que gosta de marcar na frente, acho que vai poder marcar na frente, se ele vai sair confortável e nos duelos o que vai dar melhor. Eu acho que, como eu estava falando nisso, eu achava que o PSG ganharia os dois. Eu ainda acho que é 50-50 pelo menos, talvez um pequeno favoritismo do Paris Saint-Germain, pelo poder de fogo que tem, né? Pela capacidade que tem o Mbappé, por exemplo, de fazer gol, que pode ter o Dembélé, que pode ter o Gonçalo Ramos. A capacidade matadora do Paris Saint-Germain em um jogo que pode se deixar muito igualado, eu acho que pode fazer a diferença. Dica para o jogo daqui. O que eu peguei lá da KTO para vocês. Aliás, já vou deixar aqui a dica, né? Entra lá kto.com para você jogar, para você se divertir. Se você ainda não é inscrito, com o código BECKLER, você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você fizer lá um depósito de R$100, você tem R$20 para uma aposta grátis de bônus para você jogar. A dica que eu dou para vocês, Paris Saint-Germain menos 1 a 1.7. Tá pagando muito pouco a casa para a vitória do Paris Saint-Germain, para a classificação do Paris Saint-Germain e até para gol do Mbappé, tá pagando cerca de 1.5 gol do Mbappé. E por que eu falo cerca? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui às 2 da tarde do horário daqui e vocês vão assistir isso às 3 da tarde do horário de Brasília. Então vai ser 6 horas depois que eu gravei, as odds vão mudando. Então daqui a pouco vocês vão procurar lá uma odd que está um pouco mais alta, um pouco mais baixa, vão achar que eu menti para vocês. Eu não menti, é simplesmente porque as odds são dinâmicas. Tá pagando 1.5 aproximadamente o gol do Mbappé. Eu acho que é pouco valor. Que pode acontecer? Pode. Eu só acho que não é um valor alto para se jogar, entendeu? Assim como vitória e classificação do Paris Saint-Germain 1.4, eu acho que é um valor muito baixo para se jogar. Por isso que eu não iria por aí. Agora, tem uma dica que eu dou para vocês, que é jogo de não tantos gols, para combinar, fazer uma combinada. Porque na KTO tá pagando cerca de 1.3 para mais de 2 gols e meio. Ou seja, 3 gols ou mais, né? Não existe 2 gols e meio. Então, 2 gols, 1 gol, 0 gol é menos de 2 gols e meio. 3, 4, 5, 6, 7, 10 gols é mais de 2 gols e meio. Então, se espera um jogo de mais 2 gols e meio. Tá pagando 1.3. Menos 2 gols e meio, por exemplo, tá pagando 3. Então, se espera que seja um jogo de muitos gols. Eu acho que o Paris Saint-Germain vai ganhar. E eu acho que não vão sair tantos gols assim. A dica que eu dou para vocês e que eu acho que é o bombom da dica dessa semana é que o Paris Saint-Germain ganha e que sai em menos de 4 gols nesse jogo. Se sair exatamente 4, anula. Eu acho que o Paris Saint-Germain ganha aqui de 1-0, de 2-0, 2-1 talvez, ou até 3-0. Eu não acho que é um 3-2, que é um 3-1, 4-1. Eu acho que o jogo, embora as semifinais tenham como perfil se abrirem mais, porque a partir dos 30 do segundo tempo quem está perdendo não tem nada mais o que fazer a não ser se jogar o ataque, e aí o jogo pode virar um jogo completamente franco, mas eu acho que tem boa chance o Paris Saint-Germain de vencer, porque eu ainda acho que tem algum favoritismo, e de que o jogo não se abra tanto assim até tão tarde. Então, menos de 4 gols e vitória do Paris Saint-Germain é a dica que eu dou para vocês pro jogo de hoje. Lembrando, meu povo, eu vou passar para falar do jogo de amanhã. A nossa transmissão começa às 2 horas da tarde do horário de Brasília. O jogo começa às 4 horas para PSG e Borussia Dortmund. O jogo está na TNT e está na Max também. Todos os jogos estão na Max. Ainda tem 3 jogos essa temporada, né? Tem o Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, tem o Real Madrid, Bayern e tem a decisão, mas tem as 3 próximas temporadas também. A grande vantagem, além do catálogo da Max, é que você não fica preso à televisão, né? Se você está em outro lugar, se você está em trânsito, se você está em qualquer lugar que seja, você leva o seu celular, o seu tablet, o seu notebook e você pode assistir em outro dispositivo. É baratinho, você tem todo o catálogo de filmes e séries e realities da Max e você também tem toda a Liga dos Campeões até 2027, então assina aí. Veremos o que vai sair daqui. São essas 2 dicas que eu dou. PSG, menos 1. Se o Paris Saint-Germain ganha só por um gol de diferença, anula a 1.7. E Paris Saint-Germain ganha e sai em menos do que 4 gols. Isso está pagando mais de 2.5. É outra dica que eu dou. É 2.5 mesmo? É isso. Mais de 2.5 é a dica que eu dou para vocês do jogo de hoje. Amanhã, o Real Madrid descansou os titulares no final de semana, ainda deu ritmo para o Militão e para o Courtois. Desculpa, gente, antes de passar para o jogo de amanhã, a situação dos times aqui, né? O Borussia Dortmund deve ser o mesmo time do jogo de ida. O ADM treinou em separado nesta segunda-feira, mas aparentemente era só um controle de carga. Tá tudo certo com ele, teve um trabalho defensivo muito importante no jogo de ida. Deve repetir hoje aqui o mesmo time. Kobel, Ryerson de um lado, o Madsen do outro, Schlotterbeck e Rome os 2 zagueiros, Henrique e Sabitzer os 2 volantes, o Brandt à frente deles, Sancho de um lado, ADM do outro, Füllkrug o atacante.
centralizado desse time do Borussia Dortmund. O PSG tem uma troca forçada, que é a saída do Lucas Hernandes, e pode mudar o ataque também com a entrada do Gonçalo Ramos no lugar do Barcola. Isso faria ter um atacante centralizado, que o Mbappé não jogasse entre esses dois zagueiros tão potentes do Borussia Dortmund e procurasse um espaço entre zagueiro e lateral, coisa que o Mbappé gosta muito de fazer também. A questão aqui para mim é mais o trabalho defensivo, como que o Mbappé vai defender, qual que vai ser a entrega dele defensiva no jogo de hoje, porque normalmente ele descansa para atacar mais. Provável Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Danilo ou Beraldo e Nuno Mendes pela esquerda. Vitinha, Fabian Ruiz e Zaïre Emery, Dembélé, Mbappé, Gonçalo Ramos ou Barcola. Pelo menos esse é o time esperado do Paris Saint-Germain. Agora sim, Real Madrid e Borussia Dortmund. Real Madrid descansou no final de semana contra o Cádiz, foi campeão espanhol com toda a justiça, com todo o mérito, melhor ataque, melhor defesa, só perdeu uma vez. Em toda a temporada, em 90 minutos, o Real Madrid só tem uma derrota. O Bayern de Munique tem 10 derrotas no que vai de temporada até aqui. Pode passar. Está gravando? Não, passez pas, madame. Il y a le chien. Eu falei, estou gravando, eu não entendo nada. E se foi. Enfim, o Real Madrid descansou jogadores contra o Cádiz, ainda deu ritmo para Courtois, deu ritmo também para o Éder Militão. Não acredito que os dois comecem jogando contra o Bayern de Munique. Por um lado, porque está bem, o Lunin e o Courtois têm ainda poucas horas de voo na temporada até aqui. E o Militão também, embora já tenha completado 2 jogos, é um jogador que, em ritmo altamente competitivo, eu acho que a mente dele está menos pronta do que o corpo do Éder Militão. Então, por isso, eu acho que não começará jogando o Militão, vai começar a defesa com Rüdiger e Nacho. Na partida de ida, eu acho que o Bayern teve mais bons momentos do que o Real Madrid. O Real Madrid, eu acho que foi cirúrgico, atacou muito bem onde tinha que atacar, em cima do Kim Min-jae. Conseguiu aproveitar muito bem rentabilizar muito bem o que conseguiu criar, mas eu acho que o início do primeiro tempo, o início do segundo tempo, o Bayern de Munique foi muito bem. E nesses momentos do jogo, eu acho que esses momentos do jogo, eu acho que o Real Madrid não conseguiu ter. Para o jogo desta quarta-feira, a gente não sabe se o De Ligt ainda vai jogar. Eu estou gravando isso aqui antes do treinamento do Bayern de Munique e a gente não sabe se o De Ligt vai estar à disposição ou não, e isso faz bastante diferença, porque a gente viu o desempenho que teve o Kim Min-jae no jogo de ida e a presença do De Ligt pode mudar isso. Se está oferecendo muito para a vitória do Real Madrid, por só ter perdido um jogo na temporada. O Bayern perdeu 10. O Bayern, dos 4 times dessa semifinal, tem a pior defesa. Tomou 57 gols. O Dortmund tomou 52. O Bayern até fez 5 gols a mais do que o Real Madrid, 117 a 112. Mas tomou muito mais gols que o Real Madrid, perdeu muito mais, é um time muito mais irregular que o Real Madrid é. Não perde em casa há mais de um ano o Real Madrid. Uma vitória classifica o Real Madrid com toda a força que tem no Santiago Bernabéu. Esse time está muito acostumado. Então acredito que o Real Madrid é favorito para vencer e paga bem a vitória do Real Madrid contra o Bayern de Munique. Está pagando, deixa eu ver quanto aqui na KTO, está pagando mais de 1,8 vitória do Real Madrid. Eu acho que é uma boa, assim, se você tem juízo, o Real Madrid vai jogar em casa pagando mais de 1,8, é a boa do dia, é a que eu acho que é realmente uma vitória simples do Real Madrid, a boa. Claro que o Bayern de Munique, como teve esses bons momentos, como tem um bom time, como na Liga dos Campeões está funcionando, por isso paga tanto a vitória do Real Madrid, mas eu ainda acho que por coerência futebolística, o Real Madrid é favorito para ganhar e para se classificar. Tem uma outra dica aqui, que é os escanteios. No jogo de ida a gente teve 11 escanteios, 6 para o Bayern, 5 para o Real Madrid. E eu acho que o Real Madrid é um time que não se incomoda de deixar ser atacado. Quando o adversário ataca, o Real Madrid não se sente desconfortável e quer afastar a bola dele. O Manchester City teve 18 escanteios contra o Real Madrid. O Bayern teve 6 no último jogo. O Barcelona teve vários escanteios também. Embora acho que ele esteja defendendo tão bem os escanteios do Real Madrid, mas é um time que permite isso. Eu acho que se o Real Madrid estiver ganhando, o Bayern tiver que sair, que atacar, vai gerar muito cruzamento, vai gerar chute de fora, bola desviada, esse tipo de coisa, e pode gerar muitos escanteios para o Bayern. Mais 4,5 escanteios para o Bayern, não tem como ter 4 escanteios e meio, ou seja, de 4 para baixo é menos do que 4,5, de 4 para cima é mais do que 4 escanteios e meio, né? Então pelo menos 5 escanteios para o Bayern de Munique, está pagando na casa de 2,1 na KTO. Isso aqui eu também acho uma boa, tá? Eu acho que o Bayern vai ter mais do que 4,5 escanteios, é outra dica que eu dou para vocês, até porque no jogo de ida já teve, no jogo de volta pode ter um desenho parecido. O barulho era porque estava passando o cachorro da polícia aqui para fazer a vistoria, eles estavam limpando a área.
Tá passando aqui do lado, cachorrinho, não achou nada. Enfim, toda a segurança do jogo. São as dicas que eu dou para vocês, meu povo. As dicas que eu dou e as informações de Bayern e de Real Madrid e de Paris Saint-Germain e de Dortmund também. Eu sei que ficou um pouco caótico, tinha claquete, tinha polícia, tinha gente falando comigo. Não ficou como eu gostaria do primeiro, mas ficou o vídeo com as dicas. Só passando a escalação de Real Madrid, possível escalação de Real Madrid e de Bayern de Munique. O Real Madrid com Lunin, Carvajal, que volta, né, não participou do jogo de ida, Rudiger, Nacho e Mendy. No meio-campo, eu não sei se volta o Camavinga ou não, e eu acho que nem o Ancelotti, por enquanto, sabe disso. Mas seria Toni Kroos, Tchouaméni e Valverde, os três mais recuados, com Bellingham, Rodrigo e Vinícius mais à frente, podendo entrar o Camavinga no lugar do Tchouaméni. Não duvidaria se fizesse isso. O Bayern de Munique não conta com o Rafael Guerreiro, que se machucou no final de semana, e talvez tenha a volta do De Ligt. Vamos lá. O Bayern de Munique acho que é mais especulativo, né? Manuel Neuer, Kimmich, Dyer, vamos ver se volta o De Ligt. Assim, se o De Ligt estiver mais ou menos bem, ele tem que jogar, porque é o jogo do ano, é o jogo da temporada, e os outros zagueiros não estão bem. De Ligt, Mazraoui, aí no meio campo, Laimer, Goretzka, já que não tem o Rafael Guerreiro, que fez um papel tático importante no segundo tempo do jogo de ida, com Leroy Sané, Musiala e Thomas Müller, acho que não começa jogando o Gnabry, com Harry Kane na frente. Seria a mesma formação do time de ida, né? Só com a volta do De Ligt. Acho que vai por aí o Bayern de Munique também. É isso, meu povo. Passei as informações, a minha análise do que eu espero para o jogo e dicas de Real Madrid, Bayern de Munique, de PSG e Borussia Dortmund. Lembrando, vai lá, kto.com, se inscreve com o cupom BECKLER, vocês têm 20% de bônus no primeiro depósito de vocês. Se depositar R$10, tem 2. Se depositar 20, tem 4. Se depositar R$50, 20% disso é R$10. Até R$100, vocês têm 20%. E eu também dou a dica para vocês assinarem a Max para terem todos os jogos da Liga dos Campeões, os 3 que restam dessa temporada, e todos os jogos dos próximos 3 anos. É baratinho e você pode levar a Champions para onde você quiser. Onde você quiser assistir a Champions, você pode no seu dispositivo. Agora espero que vocês tenham ouvido, que vocês tenham gostado. Então deixa aqui o like, gravei 2 vezes. Deixa aqui o like, se inscreve no canal. Eu volto depois do jogo aqui no Parque dos Príncipes, falando sobre o primeiro classificado para a grande final da Liga dos Campeões. Amanhã eu falo do segundo classificado para a final da Liga dos Campeões e depois do mês de maio vai ter muito conteúdo sobre a Champions aqui para vocês. Beijo, gente. Valeu, hein? Até mais tarde.